Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, o vídeo de agora é o pós-jogo de Botafogo 2, Fluminense 0 e um jogo bem cabuloso, vou te falar, viu? Cabuloso assim, no primeiro tempo o Botafogo uma hora batia e o Fluminense na outra hora apanhava. Só deu o Botafogo, foi o melhor primeiro tempo do Botafogo na temporada, esse na minha opinião, tá bom? Fluminense não quis jogar, abdicou do futebol, deixou a bola só com o Botafogo. Tipo, galera, eles estão jogando em casa, então deixa a bola com eles aí, eles fazem o que quer, depois quando for no jogo da volta no Maracanã, nós vamos jogar em casa também. Então, um jogo eles jogam em casa e no outro a gente joga em casa, e tudo certo. Pareceu que foi isso, galera. Tá vendo a zoada aí, ó? Está caindo uma chuva pesada, o Oceano Pacífico está aqui rondando aqui a minha casa, aqui, crente, os pais estão repreendidos. Eu quero dizer o seguinte, que está chovendo forte, e aí se vocês escutarem alguma zoada aí, estiverem escutando, é a zoada, né, o barulho da chuva, tá bom? Então bora lá continuando. Pois é, voltando a falar do jogo, no primeiro tempo só deu o Botafogo, galera, só deu o Botafogo era para ter terminado o primeiro tempo pelo menos com 2-0, pelo menos 2, porque teve uma bola na trave do Igor Jesus. Teve outros lances, o Arthur principalmente, perdendo gols. O Arthur, vou te falar, ele é um bom jogador, ele corre demais, é dinâmico, né? Aparece, apresenta, não tem medo, mas na hora de finalizar na cara do gol, falta um pouquinho de qualidade, falta um pouquinho de calma. O taco, o giz, falta giz no taco, tá faltando giz no taco. O Arthur, ele até merece fazer o gol, não vou mentir, ele merece porque ele é um cara que luta, é raçudo, né? Tem qualidade, mas o gol dele não está saindo, então ele merece um golzinho, mas falta mais calma e caprichar mais. Mas fora isso, o Igor Jesus, né, galera, ele não fez gol hoje, tá bom? O Botafogo ganhou de 2-0, um gol do Vitinho e um gol no finalzinho ali, que eu creio que o Fluminense entregou, né, do Savarino no segundo gol. Mas o Igor Jesus, ele não fez gol, mas ele contribui bastante com assistência, correndo atrás da bola, conduzindo, virando o jogo. Olha só, galera, o centroavante moderno, tipo, ele é um cara novo, né, tem vigor, tem pulmão para correr, né? Porque ele uma hora tá na direita, uma hora tá na esquerda, uma hora tá lá dentro da área, outra hora tá fora, lá no meio de campo. Ou seja, ele flutua ali na frente da área, todinho, no meio, ó, do meio de campo para lá, ele flutua, galera. Às vezes ele vai buscar a bola até lá na zaga. Ou seja, o cara tem muito vigor, corre bastante, vira o jogo, distribui, segura a bola, né? Cadencia o jogo quando tem que cadenciar. É um cara bastante inteligente, é um cara pro coletivo, é um cara da equipe, sabe? Da equipe ali, o cara joga pro time. Ele não tem esse negócio, se eu puder dar assistência e o cara fazer o gol, é melhor dar assistência do que chutar e errar. Parece que com ele é assim, galera. E no jogo passado do Botafogo aí, eu acho que ele deu uma assistência, meu Deus. Mas no jogo de hoje ele deu. O primeiro gol foi uma assistência dele, onde ele recebe pela direita, chuta, né, na área lá, como se fosse um ponta, e aí o Vitinho, que se eu não me engano deve ser lateral direito, creio eu que é lateral direito, vai lá, como centroavante, bate de esquerda ou de direita, mas só sei que fez o gol. Faz o primeiro gol e o gol bonito pela jogada. Fora isso, o Botafogo tava só o tic-tac, de Fluminense só assistindo, galera. O primeiro tempo teve bola na trave do Botafogo, teve um lance aqui, um pular. E para salvar o Fluminense, né, para falar que o time jogou 100% mal, para não falar isso, só o John Arias ali que salva. No primeiro tempo era o desafogo. Conduzia a bola pela direita, criava jogada, cruzava na área, né, fazia os lançamentos, tentava finalizar, mas às vezes não conseguia, a verdade é essa, mas ele que a bola passava mais pelo pé dele do que de qualquer um ou outro jogador do Fluminense. Galera, ele é o melhor jogador do Fluminense. O Ganso também está voltando a jogar, né? Então a bola não passou muito pelo pé do Ganso, porque todo mundo sabe que o Ganso, mesmo que é um cara leve, parado, o cara é craque, né? Então para salvar ali o primeiro tempo do Fluminense, salvar não, mas para dizer que o jogador jogou mais ou menos bem, é só o John Arias. E aí no segundo tempo o Fluminense volta, né? Acorda, ele tem um choque de realidade. Galera, é o seguinte, vamos jogar, porque só assistir, então se fosse assim, era melhor perder de WO, não é mesmo? E aí começa a querer jogar, galerinha, começa a tocar, tem a posse de bola, Botafogo até reduz a posse de bola, começa a querer assentar também no resultado. E eu odeio isso quando o Flamengo faz isso aí, ó, sentar no resultado, mas tipo, como o Botafogo, eu não trouxe o Botafogo nem o Fluminense, problema, mas quem sentou no resultado, sentou. Depois o técnico ali chamou a atenção, os caras começaram a querer jogar. Só que aí o Fluminense até então já estava melhor, com posse de bola, querendo jogar, tabelando, chutando uma vez aqui, uma acolá, mesmo que não acertava o alvo. Mas depois começou a acertar. Tem um jogador que eu esqueci o nome dele. Esqueci, galera, que ele deu um chute que o John teve que buscar lá no ângulo. Fez uma defesaça lá, jogou pra fora. Depois e aí passou alguns minutos depois, e aí o John Arias cobrou uma falta. Galera, que falta!
que falta aquele ali merecia o gol, galera. A bola parece, na minha visão ali, parece que a bola beijou a junção da trave aqui, ó. Beijou aqui, ó. Da trave e o travessão. Beijou ali, ó, sabe a junçãozinha ali, ó. Beijou, galera, bem na ponta ali, pareceu. Ia ser um golaço de falta do John Arias. Pois é, o gol não saiu, o Botafogo começou a querer jogar, ou seja, uma bola na trave, né? No gol, na travessão para cada lado. Uma no primeiro tempo do Igor Jesus e agora do John Arias. Aí beleza, aí o Botafogo começou, né? Calma aí, galera, a casa é nossa. Os caras querem fazer gol, não, bora deixar não. Foi pra cima, começou a criar. Aí o jogo ficou pau a pau, mano a mano ali, sabe? Uma hora o Fluminense, outra hora o Botafogo, só que o Botafogo conseguia criar mais, tinha mais qualidade. Chegava na cara do gol, Vitinho perdendo, né, algumas chances ali para finalizar, ou dando passes errados. Vitinho, lateral direito, toda hora infiltrando pelo meio, como se fosse um ponta ou um centroavante ali na área do Fluminense. Aí o Igor Jesus correndo demais, igual eu falei, participando, uma hora tá no meio, na lateral esquerda, na lateral direita, lá centralizado, lá dentro da área como centroavante, porque ele é centroavante. Ou seja, o cara joga no coletivo. E o Botafogo de novo tentando, finalizando, obrigando o Fábio a fazer defesa e tudo mais, indo pra cima, cobrando escanteio e tudo mais. E aí, creio eu, galera, que eu não vi direito o lance, mas parece que a bola saiu do cara lá pela lateral direita, né, do Fluminense, saiu do pé do Fluminense, onde saiu ali o segundo gol do Botafogo, que foi o primeiro gol do Savarino, né, o segundo gol da partida, onde o Savarino parece que recebe uma bola, né, recuada do jogador do Fluminense, corre, chuta cruzado, né, no contrapé do Fábio, faz o segundo gol, golaço, ele até tirou a camisa, o jogador é besta, tirar a camisa, levar amarelo e desfalcar a equipe, isso é foda, tem que dar uma multa, tem que aplicar uma multa, quando o jogador tirar a camisa, 20 mil reais de multa. Tem que aplicar uma multa. Porque senão toda vez vai tirar a camisa, aí no jogo que precisa do cara jogar, o cara não vai jogar porque está cumprindo suspensão de cartões amarelos por causa de um lance bobo desse aí. Um jogador importante, e tem mais, tem que falar dele. Esse aí foi um dos melhores jogos do Savarino, no primeiro tempo jogando demais. É igual eu falei, se vocês ainda não viram meu review do Botafogo, né, de alguns jogos do Botafogo, eu sempre falei que o Savarino, preso pela esquerda, ele fica limitado, perde ali mais da metade da qualidade dele. Quando ele flutua pelo meio, pelas pontas, e jogando ali no meio de campo, flutuando ali, ele sim, ali sim tem um aproveitamento das habilidades dele. E hoje foi aí, ó. Ele jogou pela direita, pelo meio, pela esquerda, lá no gol, lá atrás buscando a bola, ou seja, flutuou, correu demais, dando passe, criando jogada, virando o jogo, aparecendo, né, se destacando ali, fazendo 1-2, tabelando, cruzando a bola, né, e até fazer o gol. Ou seja, ele se movimentando é bem melhor para o Botafogo. O Botafogo consegue aproveitar a qualidade do cara, porque o cara é o 10 e não é o 10 à toa. Se é o 10 é porque tem qualidade, tem habilidade, então tem que se movimentar, não pode ficar preso em uma posição. E aí o Botafogo ganhou de 2-0, tipo, na minha opinião, né, se vocês vierem até o final, eu vou falar, eu queria que esse jogo fosse um empate, mas não foi um empate, né? Eu queria que fosse 0-0 ou 1-1, porque 1-1 o Fluminense ia ganhar um ponto e ia para 11. O Botafogo também ia ganhar um ponto e ia para 6, né? Iria para 6. Só que agora o Botafogo está com 8 pontos, né? E o Fluminense tem 10, ou seja, e o Flamengo 11. Então o Fluminense está um ponto atrás do Flamengo e o Botafogo está 3, se eu não me engano, é 8, 9, 10, 11, isso. 3 pontos atrás do Flamengo. Então o Flamengo não tem o luxo de poder amanhã empatar ou perder para o Corinthians. Amanhã temos que ganhar. Porque o Botafogo, né, que é o time ali ao lado do Palmeiras e do Internacional, que vai querer brigar com o Flamengo pelo título, já está com 8 pontos, né? Já diminuiu a distância. Era 6, caiu para 3, mas ainda falta o Flamengo jogar e novamente ampliar aí, né, aumentar para 6 de novo, 6 pontos de diferença. É porque o Botafogo, lembrando, Botafogo aí é o time, né, galerinha, que ano passado ganhou o Brasileirão e Copa do Brasil e a Libertadores, e é o clube hoje que pode ali tirar o título do Flamengo ao lado do Palmeiras e também o Internacional, que tem um bom elenco. Então, para mim o empate seria melhor, mas dos dois ali, entre Botafogo e Fluminense, para mim seria melhor uma vitória do Botafogo mesmo, sabe? Mas eu estou em dúvida, será que seria melhor mesmo? Era melhor o Botafogo ter perdido, o Fluminense ter ganhado, e no final o Fluminense ainda não, mesmo passando do Flamengo, né, hoje, o Flamengo poderia perder amanhã, o Fluminense ficando na frente, mas no final do Brasileirão, o Fluminense não seria uma ameaça para o título do Flamengo, né? Porque o elenco do Fluminense é reduzido, já o Botafogo tem dinheiro, pode contratar mais na janela do meio do ano aí, né? E fazer um bom elenco para poder tentar aí tirar o título do Flamengo ou do Palmeiras ou até do Internacional. E galera, para acabar o vídeo, meu parceiro, esse jogo de hoje é a 8ª vitória seguida, galera, que é cabuloso, né? É a 8ª vitória seguida do Botafogo em cima do Fluminense. 8ª.
Meu Deus do céu, nesse meio não tem um empate. Nesse meio não tem uma derrota do Botafogo. É só vitória. Uma vitória, duas vitórias, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias seguidas. Agora contra o Flamengo, o Fluminense é um leão. O Botafogo é um leão, o Vasco é um leão, né? E olha um exemplo, tá? No último jogo entre Flamengo e Fluminense ficou empate, um exemplo. Aí o Fluminense, quando jogar o próximo jogo contra o Flamengo, vai virar um leão, vai querer dar a vida para poder ganhar. Mas agora, ó, contra o Botafogo, o Fluminense estava 7 derrotas atrás, seguidas do Botafogo. O que eles deveriam fazer? Virar o leão, o dragão e correr atrás dessa vitória, brigar e ir pra cima com tudo, não. Jogou um jogo assim meio apático. Se fosse contra o Flamengo hoje, eles iam com tudo, com tudo. Ah, nós empatamos o último jogo contra o Flamengo. Bora ganhar, bora com tudo, bora virar um dragão, um leão, bora pra cima. É desse jeito, ou seja, contra o Flamengo, eles dão a vida. Já pensou o Flamengo colocando 8 vitórias seguidas em cima do Fluminense também? Rapaz, ia ser bagaceira, né, o jogo de hoje. Pelo menos 7 vitórias. Ia ser tiro, porrada e bomba, né, galerinha? E o nome disso aí é freguesia. Fluminense, freguês do Botafogo. Essa é a verdade, né? Segundo o narrador, né? Ele que falou isso, que essa é a 8ª vitória seguida do Botafogo. Galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do pré-jogo. Tomara que amanhã eu venha com um sorrisão no rosto, né? Porque agora é vez do Flamengo jogar. Eu tô falando aqui do jogo de hoje, né? Amanhã o Flamengo pode perder ou empatar e eu vim aqui com raiva. Eu não quero vir com raiva, mas se vocês quiserem ver a minha reação com uma suposta derrota ou com uma vitória do Flamengo, que é o que eu espero, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificação, divulgue esse canal para geral. Esse canal vai crescer com a sua ajuda e com a sua inscrição. E a meta de likes para esse vídeo é de 30 likes para mais. E como sempre, primeiramente vou agradecer bastante a Deus. Obrigado, meu Deus, e a vocês também. Obrigado, galera. Então é isso aí, então, e até os próximos vídeos.